Amém, meus irmãos? Eu peço nesse momento que você dedique total atenção para compreender, para ouvir o que aqui será pregado. Não é fácil prepararmos uma pregação, né? É um trabalho muito cansativo. Você tem que orar, você tem que estudar, tá? Precisa pesquisar, precisa ler a Bíblia para trazer a pregação da palavra de Deus. Lembrai-vos, porém, dos dias passados, em que, depois de serdes iluminados, suportastes grande combate de aflições. Próximo versículo diz: em parte fostes feito espetáculo com vitupérios e tribulações, e em parte fostes participantes com os que assim foram tratados. Irmãos, essa epístola aos Hebreus, ela é uma epístola maravilhosa. Maravilhosa. Se você ler, se você compreender o propósito dessa epístola, seu coração vai transbordar de alegria à medida que você vai lendo as páginas. A epístola aos Hebreus, ela foi escrita para judeus que se converteram ao cristianismo. É por isso que é chamado de epístola aos Hebreus. Os hebreus eram judeus. Eles se converteram a Cristo. E o escritor, a qual é anônimo, não sabemos quem foi que escreveu esta epístola, ele destinou esta epístola para esses cristãos judeus. Esses crentes aqui, a quem ele destinou essa epístola, estavam sendo pressionados a abandonar a sua fé e retornar para a sua antiga religião judaica. Judeus deixaram o judaísmo, se tornaram cristãos, mas agora esses judeus cristãos estavam sob pressão, estavam sendo agora tentados a abandonar o cristianismo e voltar para a sua antiga religião. Segundo William MacDonald, quando um judeu ele deixava a fé dos seus antepassados, ele era visto como um vira-casaca, né? Isto é, um oportunista que por interesse mudava de lado. Ele era visto dessa forma. Quando um judeu deixava a sua fé e se tornava um cristão, ele era considerado pelos seus conterrâneos e pelos seus familiares como um apóstata, alguém que abandonou a verdadeira fé, e ele era punido pelos seus conterrâneos, pelos judeus, pelos seus familiares, de diversas formas. Se um filho dissesse para o pai: pai, eu me tornei um cristão, eu não sou mais, eu não pertenço mais ao judaísmo, eu não sigo mais essa religião, eu agora sou crente, sou cristão, eu sigo a Cristo Jesus. Esse filho, ele era privado dos seus direitos de herança na família. O pai dizia: você não é mais meu filho, eu não quero mais ver você, você não tem mais direitos da minha herança. Ele era abandonado. Se algum judeu se convertesse ao cristianismo, ele era também expulso do meio do povo de Israel. Ele era impedido de entrar nas sinagogas. Ele não era considerado como parte daquela nação, parte daquele povo. Se alguém se convertesse ao cristianismo, um judeu, ele perdia o seu emprego,
Os demais judeus diziam: você está fora, você não vai trabalhar aqui conosco. Eles também perdiam os seus bens, juntavam multidão de pessoas, invadiam as casas desses cristãos e tomavam o que eles tinham de importante: dinheiro, tesouros, suas conquistas, frutos do seu trabalho. Eles entravam dentro das casas e tomavam tudo isso, tiravam os bens dessas pessoas. Eles também eram torturados mentalmente e fisicamente. Eles eram espancados nas ruas, eram açoitados, e mentalmente da mesma forma, através de ameaças. Eles também eram ridicularizados publicamente. Sabe o que é você andar na rua e as pessoas começarem a acusar? Olha, é um cristão, é um herege, olha ele aí. As pessoas atiravam pedras, as pessoas empurravam, ridicularizavam publicamente. Se algum judeu se convertesse a Cristo, ele poderia ser levado à prisão e até ser martirizado, sofrer a pena de morte. Era isso que esses judeus estavam passando, esses cristãos que se converteram, judeus que se converteram ao cristianismo. Mas tinha uma opção para eles, havia uma fuga para eles. Qual era? Se eles renunciassem a Cristo, se eles abandonassem o cristianismo e voltassem para o judaísmo, eles seriam poupados dessas perseguições. É uma grande tentação, não é? Cristãos passando por tudo isso, o desprezo, perdendo a família, perdendo os seus bens, tudo isso. E havia essa opção: abandone a sua fé cristã, retorne para a sua antiga religião, e você pode ter uma vida melhor, ser aceito na sociedade, ser recebido na comunidade e pelos seus pais. Então, por causa disso, alguns cristãos judeus estavam sendo tentados a desistir do cristianismo e retornar para a sua antiga religião. Além de tudo isso, esses sofrimentos que tentavam eles, as perdas deles, todas as perdas, eles ainda olhavam para o judaísmo, esses cristãos, olhavam para a sua antiga religião judaica e viam nela a beleza dessa religião. Era uma religião imponente, tinha um templo lindo, um templo grande, maravilhoso, um templo reluzente, feito de materiais de grande valor. De longe as pessoas avistavam aquele templo que brilhava e dizia: aqui, ó, nossa religião, ali é a casa de Deus, ó, aquele templo. Esses judeus, esses cristãos judeus olhavam e diziam: era tão bonito o nosso templo, a nossa religião tinha imponência, era algo majestoso. E olhava para o cristianismo em sua simplicidade. Tem templo o cristianismo? Não. Aonde era que os cristãos faziam os cultos? Nas casas. Reuniam na casa de um irmão, reuniam-se na casa de outro, não tinha templo. Os rituais judaicos eram bonitos, os utensílios de ouro, de prata, de bronze, eram coisas lindas, os utensílios de lá do templo. Os sacrifícios de animais eram bonitos, era interessante. O culto fazia os sacrifícios, queimava esses animais. Aquilo era interessante para eles. E eles comparavam tudo isso com a simplicidade do cristianismo. E então eles eram tentados. Diante disso, alguns cristãos desistiram da sua fé e pararam de congregar.
pararam de se reunir, pararam de cultuar a Deus, juntamente com os outros irmãos. Irmãos, você já imaginou o sentimento dessas pessoas? Já imaginou essa igreja aqui? Aos poucos, os irmãos vão saindo, as perseguições, as críticas, e as pessoas vão saindo. Como ficam aqueles que permanecem? Eles estão tristes, abalados, preocupados. Era isso, era essa a sensação que os cristãos estavam tendo. Alguns estavam desistindo, e foi por esse motivo que o autor dessa epístola aos Hebreus, ele escreve para advertir sobre o perigo de desistir. Ele diz: não desistam, é perigoso vocês fazerem isso. Se vocês desistirem, vocês estão arriscando cometerem um pecado de apostasia. Vocês estão pisando o Filho de Deus, estão desprezando o sacrifício de Cristo. Não façam isso. Além de adverti-los, o autor aos Hebreus também escreve para encorajá-los. Encorajá-los a suportarem e perseverarem na fé até o fim. Não desistam, irmãos. Sejam firmes, sejam corajosos, persistam na fé, enfrentem, suportem o sofrimento. Era esse o conselho que o autor aos Hebreus estava dando para esses irmãos. Então, o conteúdo, irmãos, quando nós observamos, percebemos que o conteúdo dessa epístola para os cristãos, ela é atual. É importante que todos aqueles que querem seguir a Cristo entendam que a proposta do Evangelho, aqueles que querem seguir a Cristo, preste atenção no que eu vou dizer para você. Você quer servir a Jesus? Você quer segui-lo? A proposta do Evangelho não é: venha para Cristo e os seus problemas se acabarão. Venha para Cristo e você será próspero e todos os seus sonhos serão realizados. Não. Essa não é a proposta do Evangelho. Aqueles que vêm a Cristo com base nisso, mais cedo ou mais tarde, vão se decepcionar, porque a proposta do Evangelho não é essa. Semana passada, eu ouvi coisas que me entristeceram, porque há cristãos que pensam nisso. Infelizmente, as igrejas neopentecostais, elas ajudaram muito. Elas ajudaram muito nisso. Elas enganaram muitas pessoas, muitos cristãos. Muitas pessoas vão para a igreja com a finalidade de obter cura, com a finalidade de ter prosperidade financeira. Essa é a proposta dessas igrejas neopentecostais. Tirar todo o mal de sua vida. Venha para cá e você não vai mais sofrer. Se você estiver sofrendo é porque você está em pecado. Se você estiver em vida para com Deus, se você estiver em comunhão para com Deus, você vai receber prosperidade. Dê o melhor que você tem. Dê o seu carro, dê a sua casa, ofereça aqui os seus bens no altar de Deus, e seus dias vão melhorar. Seu emprego vai melhorar. Você vai ser um grande empresário. Você vai ter riquezas em abundância. Você vai ter um carro melhor. Essas igrejas neopentecostais, elas pregam isso. Então muitas pessoas vão em busca de um evangelho falsificado, de um evangelho que Cristo não anunciou, de um evangelho que Cristo não prometeu. Não foram essas boas notícias. Não foram essas. Então muitos que vêm para a igreja
levantam a mão e dizem: eu quero participar, eu quero ser parte da igreja, porque Deus vai tirar tudo de ruim que está acontecendo com a minha vida. Aí os dias vão passando e começa luta dentro de casa, começa acidentes, começa vizinho xingando, problemas, críticas, e as pessoas olham e dizem: é esse Deus que eu quero servir? É esse Deus? Por que Deus não está fazendo nada? Porque você se enganou. Você se enganou. Não é essa igreja que prega esse evangelho. É lá na Universal. É lá na Mundial. É lá. Você vai dar sua casa. Você vai dar seu carro. E a pregação é que você será próspero. Mas não foi essa a promessa de Cristo Jesus. Não foi essa a proposta de Jesus Cristo. Sabe qual foi a proposta dele? Está lá em Mateus, o capítulo 16, o versículo 24. Mateus 16, versículo 24. Olha o que Jesus Cristo vai dizer. Eu tenho uma proposta para vocês. Olha a proposta de Jesus. Então disse Jesus aos seus discípulos: se alguém quiser vir após mim, me seguir, renuncie-se a si mesmo, tome sobre si a sua cruz e siga-me. Essa é a proposta de Cristo. Jesus não disse: venha e você vai ter prosperidade. Jesus disse: se você quiser vir, você pode vir, mas você tem que renunciar a você mesmo. Você quer seguir a Jesus? Você vai ter que abrir mão dos seus sonhos. O sonho de ser uma cantora famosa e ganhar dinheiro fazendo show nos bares. Tua voz é tão linda, vai cantar. Quantos cristãos não desviaram por causa disso? Eu conheço uma jovem que cantava bonito para Cristo Jesus. O dom que Deus deu a ela, o talento que Deus deu a ela. Vieram pessoas e disseram: tua voz é tão bonita, por que tu não usa a tua voz para ficar famosa, para você cantar nos bares e faz shows e tem muitos convites, recebe mesmo, ganha fama. Jesus disse: mas quer me seguir? Você vai ter que abrir mão dos seus sonhos. O sonho de ser uma modelo famosa? Ah, mas você vai ter que pousar seminua. Você vai ter que pousar com roupas sensuais para fazer uma propaganda dos produtos que a gente vende. Produtos de lingerie, mas é o meu trabalho. Não. Mas é a minha fé. Mas é o meu Deus. Era o meu sonho, mas agora eu conheço Cristo Jesus. Abri mão dos meus sonhos e eu agarrei Jesus. Eu abracei Jesus. Você vai ter que renunciar. Quem quiser me seguir. O sonho de ser um músico que toca em bandas famosas com músicas indecentes. Tá lá o famosão. Só os nomes já embeleza tudo. É o safadão, é o enxerido, é todo tipo de nome, já sugerindo o que se vai cantar, já sugerindo o que se vai fazer. Mas você toca tão bem, cara, vem aqui tocar na minha banda, vamos lá, venha tocar aqui na minha banda. Rapaz, eu queria mesmo, meu sonho era ser um músico, mas como eu vou tocar o quê? Essas músicas aqui, não, isso não agrada meu Deus, vou não. Rapaz, tu vai perder essa grande oportunidade. Eu prefiro perder essa oportunidade do que perder a chance de entrar no céu.
vou abandonar isso. Quer seguir Jesus? Você tem que renunciar. Você vai ter que renunciar às suas mentiras. Você vai ter que renunciar o seu mau comportamento. Você vai ter que renunciar suas piadas imorais. Você vai ter que renunciar às músicas imundas do mundo. Você vai ter que renunciar às conversas de amizades, com conversas indecentes. Você vai ter que renunciar à desonestidade. Quer seguir a Jesus? Vai ter que renunciar à sua roupa que está mostrando a nudez. Quer seguir Jesus? Seu caráter tem que mudar. Quer seguir Jesus? Não é mais velhaco, compra e paga. Quer seguir Jesus? Tem que viver uma vida honesta. Tem que viver uma vida santa. Renuncia a si mesmo. Quem quiser seguir a Jesus também enfrentará percas. Percas de amigos, percas de familiares que não aceitarão o fato de você ser cristão. Eu conheci uma jovem e ela tinha um grande desejo de ser crente. Mas ela não conseguia fazer isso. Ela não tinha coragem de fazer isso. Por quê? Porque a avó dela iria bater nela. Ela chorou e chorou, mas disse: eu não posso. Que triste. Eu imagino essa jovem, Jesus aparecendo a ela e dizendo assim: venha para mim. E ela dizendo: eu não posso. Eu queria, mas minha avó não me deixa. Eu imagino Jesus respondendo para ela: quem ama o pai e a mãe mais do que a mim, não é digno de mim. Glória a Deus. Que terrível. Que terrível. Quem quer seguir a Jesus vai perder. Você vai perder muita coisa. Vai. Muitos não vão aceitar. Vai perder amigos. Vai perder familiares. Vão ficar intrigados. Não vão gostar. Quem quer seguir a Jesus também passará por situações desconfortáveis e constrangedoras. Isso vai acontecer. Ameaças dos pais, né? A zombaria na escola, a humilhação nas universidades. É crente, olha, é crente, qualquer coisa, as pessoas já dizem: tu não é crente? Me dê a fila da prova, ei, passa a prova para mim, me dá uma colinha. Posso não. Mas tu não é crente? Tu não é crente? É assim que as pessoas fazem. E começam a zombar. Você vai passar por situações desconfortáveis. Vai passar por constrangimento. Já entregou algum folheto que as pessoas rasgam assim na sua cara? Amassa. A forma correta do cristão agir é apenas dizer: Deus abençoe. Não é responder mal, não. Eu conheci uma irmã que uma vez foi evangelizar, levou um folheto, o cara foi, amassou, ela disse: vamos dar um pé lá na mão dele. Não é dessa forma. Vamos passar por constrangimentos. A proposta de Jesus é esta: você vai perder coisas. Você mesmo vai ter que renunciar coisas.
Jesus disse: quer me seguir? Renuncie você mesmo, sua vontade, seus interesses, seus sonhos. Mas as pessoas estão indo para a igreja dizendo: eu tenho vontade, tenho interesse, tenho sonhos, eu vou para lá, porque o sofrimento da minha vida vai acabar, porque eu vou ter abundâncias de riquezas e porque eu vou realizar os meus sonhos. Deus vai me dar tudo aquilo que eu sonhei. É isso que as pessoas fazem. Não, Jesus disse o contrário. Você vai ter que abrir mão de você, dos seus interesses, dos seus sonhos, da sua vontade, e você vai me seguir. É o caminho que eu tracei para você, não é o caminho que você quer seguir. Jesus, eu não queria esse caminho. Ele disse: você só me segue se quiser, mas se quiser, vai ter que seguir este caminho aqui. Mas tem que pegar essa cruz aqui, é pesada, mas tem que levar ela até o fim. Até o fim. Mas Jesus, eu vou perder todas estas coisas, eu vou abandonar tudo, eu tenho que abrir mão de todas essas coisas, dos meus sonhos. Tem, e o que eu vou ganhar em troca? Jesus disse: você vai ganhar em troca o direito de ser filho de Deus e o direito de herdar a vida eterna. É isso. Mateus, no versículo 25, mesmo capítulo, Jesus diz: porque aquele que quiser salvar a sua vida, olha aqui o que Jesus ofereceu: salvação, vida eterna. É isso que eu ofereço em troca. Aquele que quiser salvar a sua vida deve perdê-la. Aquilo que te parece lucro e ganho, mas o meu emprego era esse, eu era um modelo e tinha fama. Mas você vai ter que abandonar. Você vai ter que abandonar por Jesus. Mas como é que eu vou viver? Jesus disse: se você quiser salvar a sua vida, você vai perder ela. Aquilo que era ganho na tua vida, tu vai ter que perder. Vai ter que abandonar aquilo que é pecaminoso. Tu vai ter que abrir mão. Aí Jesus diz: e quem perder sua vida por amor de mim, vai achar vida. Eu ofereço vida. Eu ofereço a verdadeira vida. Não é a vida que tu vive 50, 60, 80 anos ganhando seu dinheirinho de um trabalho pecaminoso que te distanciou de Deus. Não é. Ganhei minha vida, aí depois dos 80 anos, 85, morre e perdeu a vida eterna. Vai viver eternamente distante de Deus. E é isso que Jesus disse: é melhor você perder sua vida aqui para ganhar lá, do que ganhar sua vida aqui e perder lá. Próximo versículo, Jesus diz: pois o que aproveita o homem se ele ganhar o mundo inteiro? O que aproveita? De que adianta, de que vale você conseguir conquistar tudo, mas não conseguiu abandonar nada por Jesus Cristo? De que adianta você ganhar o mundo inteiro aqui e você perder a sua alma? Ou o que o homem dará em recompensa da sua alma? Ou seja, tuas posses, tuas conquistas, teus bens terrenos não vão poder comprar tua salvação. O homem mais rico, eu acho que é o Elon Musk, não é isso? Elon Musk, o homem mais rico, toda a riqueza dele não é suficiente para salvar sua alma. Não compra a salvação de sua alma. Aí o autor aos Hebreus, no capítulo 10, versículo 32,
Ele diz: irmãos, em vez de vocês desistirem, ele disse: ó, lembrem dos dias passados. Vocês já sofreram tanto, irmãos. Vocês já passaram por tantas coisas e agora, no meio do caminho, vocês querem desistir. Ele diz: lembrem dos dias passados, irmãos, em que, depois de serem iluminados, quando vocês conheceram o Evangelho, se converteram, vocês suportaram o grande combate de aflições. Quando vocês se converteram, foi isso que vocês aprenderam, que vocês iriam sofrer. Vocês sofreram mesmo, perderam as famílias, perderam muita coisa. Lembrem disso, vocês venceram e agora vocês querem desistir com mais luta chegando. Glória a Deus. Vocês não conseguem lembrar não do passado de vocês, o amor de vocês por Cristo, que luta nenhuma era o suficiente para abalar a fé de vocês, para fazer você desistir, e agora no meio da caminhada vocês querem desistir. Irmão, lembra dos teus dias passados. Lembra de quantas coisas tu já enfrentaste. A família, os vizinhos, os amigos, na sociedade. Abandonou seus costumes. Foi liberto dos seus vícios. Foi liberto do pecado. E agora você quer retornar, regredir, voltar para o que era antes. Isso é terrível. Olha o próximo versículo. Eles lembrem do passado. O que aconteceu? Em parte, vocês foram feitos espetáculos com vitupérios, que é insultos, tá? Vocês foram feitos espetáculo, a atração, o espetáculo, a atração, todo mundo observando. Vocês foram feitos espetáculo com os insultos e com as tribulações, os maltratos no passado. E em parte vocês foram participantes até com os que assim foram tratados. Ou seja, muitos de vocês no passado sofreram muitas coisas, e aqueles que não fizeram parte do sofrimento dos outros. Como? Quando o irmão diz: meus familiares não querem que eu seja crente, eu estou apanhando, estou sofrendo, e eles diziam: não, irmão, seja forte, tendo parte nas aflições dos irmãos. É isso que os cristãos devem fazer. É por isso que Cristo criou uma comunidade de cristãos que estão reunidos, sendo força uns para os outros, dizendo: irmão, seja forte, mas eu estou recebendo afrontas. Irmão, mais suporte. Quando não estiver aguentando, vem aqui para casa, vamos conversar, vamos orar, irmão. Eu estou orando por você, seja forte. Eles tiveram partes nas aflições. Eles participaram com os que assim foram tratados. Próximo versículo. Porque também, olha, até o próprio escritor, ele diz: vocês também se compadeceram das minhas prisões. Eu estava preso e vocês não tiveram nenhuma vergonha de me visitar, ainda que isso fosse problemático, porque as pessoas iriam achar: ele é crente também, ele é crente também, vamos dedurar ele, vamos prender ele. Mesmo diante do perigo, os cristãos diziam: vamos visitar o escritor da epístola aos Hebreus, vamos visitá-lo. Vocês se compadeceste das minhas prisões, olha, e com alegria, não é de cara feia: que Deus é esse? Por que Deus faz isso? Eu prego a palavra, eu canto, eu fui visitar, e só está vindo perturbação para mim. Não, pelo fato deles estarem participando disso, olha o que acontecia com eles: com alegria
vocês receberam o roubo dos vossos bens. Pessoas entravam na casa desses cristãos dizendo: ó, ele foi visitar um cristão na prisão, viu? Ele é um deles também. Aí invadiam as casas, tiravam os bens dessas pessoas, esses cristãos, e olha só, quando eles chegavam em casa, olhavam, a casa está vazia. Levaram meus bens, levaram minha riqueza, levaram meu salário, levaram meu sustento, mas eles sofriam tudo isso com alegria, eles ficavam alegres. Sabe por quê? Ele disse: ó, vocês com alegria sofreram, receberam o roubo dos vossos bens. Sabe por que com alegria? Ele disse: porque vocês sabem que em vocês mesmos, vocês têm no céu uma possessão, posses, bens, tesouros, melhor e permanente. Irmão, você perdeu tudo. Invadiram a sua casa porque você é um cristão. Você perdeu tudo isso. Aí ele diz: perdi. Eu perdi meus bens terrenos, mas eu ganhei meu tesouro celestial. A minha herança está reservada no céu. No versículo 35, ele diz: não rejeiteis, pois, a vossa confiança. Irmãos, essa confiança que vocês têm, que vocês receberam essa herança no céu, não rejeite isso, desanime e volte atrás. Não, permaneça com isso, permaneça. Não rejeiteis a vossa confiança, essa confiança que vocês têm, essa fé que vocês têm. Isso terá um grande e avultado, algo enorme galardão. Vale a pena sofrer, ele está dizendo. Vale a pena perder até os bens, perder a família, perder a herança. Vale a pena perder tudo isso, porque um dia nós teremos um grande galardão. Próximo versículo, ele diz: porque vocês necessitam de paciência. Não vai dar certo. Olha, a tribulação aqui está piorando. Eu vou sair, é melhor sair. Ele diz: tenha paciência. Vocês precisam ter paciência, para que depois de vocês haverem feito a vontade de Deus, que é sofrer pelo nome dele, sofrer, depois de haver feito a vontade de Deus, vocês possam alcançar a promessa. Faça a vontade de Deus, irmãos. Não desista por qualquer coisinha, não. Faça a vontade de Deus para você alcançar a sua promessa que está guardada, reservada para ti. E naquele dia você vai ser herdeiro da vida eterna e da tua herança celestial. Próximo versículo, ele diz: porque ainda, ele diz, irmãos, vocês vão alcançar a promessa, então tenha paciência. Quando é que vamos alcançar a promessa? Quando Jesus vier. Aí ele diz aqui, porque ainda é só um pouquinho de tempo, irmãos. É só um pouquinho de tempo que vocês terão de suportar. Mas aquele que há de vir, aquele que está para vir, Jesus Cristo, ele virá e não tardará, não vai demorar. Seja paciente, suporte, perca essas coisas, abra mão dos seus bens, abra mão dos seus interesses. Mas Jesus, ele está perto de vir, e o seu galardão vem com ele para dar a cada um segundo a sua obra. Suporte. Aí o próximo versículo, ele diz: o justo deve viver pela fé. Você deve crer. Você deve crer, irmão. O que eu faço? Apenas creia.
Eu estou sofrendo demais. O que eu faço? Só creia. Lá no Irã, cristãos, o cristianismo é proibido. A pena para um cristão é a morte. Mas você sabe que lá o cristianismo está crescendo rápido. O cristianismo está crescendo rápido. Sabe o que é isso? É quem conheceu já realmente Jesus Cristo. Essas pessoas sabem que a sua vida terrena não é mais valiosa do que o seu Senhor Jesus Cristo. Ele é o maior bem. Eles estão dizendo: eu sou um cristão aqui, a pena aqui é a morte. Eu posso morrer, mas tem uma coisa: é temporário, porque um dia eu receberei a vida eterna e ninguém vai tomar de mim. Glória a Jesus. O que eu faço diante do meu sofrimento? Viva pela fé. Continue acreditando nas promessas de Deus. Continue acreditando nas promessas de Deus. Diante dos insultos, o justo deve viver pela fé. E se alguém recuar, se alguém disser: eu vou voltar, eu vou me retirar, aí olha o que Deus diz: a minha alma não tem prazer nessa pessoa. Eu quero que Deus olhe para mim e diga: minha alma tem prazer em você. Eu quero ouvir a voz de Jesus dizendo assim: venha, servo bom e fiel, recebe tua recompensa. Venha, servo bom e fiel, entra no reino que está preparado para você. Próximo versículo, aí ele diz: nós, porém, irmãos, nós, vamos terminar agora. Nós, porém, nós não somos daqueles que se retiram para a perdição. Eu vou desistir. Não. O autor dos Hebreus diz: não. Nós não somos desses que se retiram e para a perdição, para perder a salvação. Não. Nós somos daqueles que creem para a conservação da alma. Nós permanecemos firmes. Eles que recuem, eles que desistam, mas eu vou continuar crendo em Deus. Eu vou ser fiel até a morte, vou até o fim, e eu receberei no final a coroa da vida. Não desista, irmão. Vale a pena perder tudo, abrir mão de tudo para ganhar Cristo. Para ganhar Cristo. Abra mão dos seus pecados. Abra mão dos seus maus hábitos. Abra mão dos seus vícios. Abra mão dos seus maus desejos. Abra mão. Abra mão e em troca receba Cristo como teu Senhor, como teu Salvador. Receba a coroa da vida eterna. Faça isso. Seja um crente feliz, não com riquezas, não com bens, não com honra. Seja feliz com Jesus. Seja feliz com Jesus Cristo.